quero ajudar as pessoas a se libertarem dessa prisão, que são as crenças e as emoções negativas. Eu me sinto amado, eu me sinto amante de poder fazer essas coisas. Me sinto orgulhoso de poder ajudar as pessoas. Eu me sinto realizado. Ver a outra pessoa tão feliz e tão liberta em tão pouco tempo, eu me sinto feliz e realizada mesmo. Você enxergar aquelas transformações na sua frente, as coisas acontecendo ali na hora da sessão e limpando as emoções, você sentindo a pessoa melhor, a pessoa relatando para você, isso é muito gratificante, isso é maravilhoso, assim, é o que eu amo fazer. Seja bem-vindo ao terceiro vídeo do Workshop Online EFT Brasil. Nessa série gratuita eu apresento para você uma técnica simples, rápida e muito profunda, a EFT, Emotional Freedom Techniques, capaz de dissolver crenças limitantes, pensamentos negativos, traumas, medos, sentimentos de abandono, rejeição, culpa, mágoa, tristeza, perdas, raiva, frustração, arrependimento, fobias e outras emoções negativas que ficaram marcadas a partir de experiências que você viveu e proporcionar ainda a redução da ansiedade, mais clareza mental, aumento da paz interior, melhora dos relacionamentos, aumento dos níveis de saúde física e da prosperidade. Uma ferramenta que você pode utilizar para ajudar a si mesmo, as pessoas que você ama, ou profissionalmente para ajudar outras pessoas atuando como coach, terapeuta ou profissional de desenvolvimento pessoal. Eu quero mais uma vez aqui agradecer às milhares de pessoas que se inscreveram e a todos os que deixaram comentários e perguntas aqui. No primeiro vídeo da série, eu mostrei cientificamente como a EFT funciona, como ela altera o nosso cérebro, reduz o estresse e o hormônio cortisol, que é associado ao estresse. Eu falei também sobre os estudos científicos que foram conduzidos, comprovando os resultados fora do comum que a EFT proporciona. Estudos que mudaram a opinião de vários céticos e cientistas que não davam crédito à EFT, mas que finalmente tiveram que se render diante das provas. Eu conduzi ainda uma experiência prática com a EFT para a liberação de emoções negativas para que qualquer pessoa pudesse se auto-aplicar e sentir na hora os efeitos dessa técnica. E os comentários foram incríveis. No segundo vídeo da série, eu mostrei como é possível ajudar outras pessoas com a EFT, demonstrando isso na prática, com o caso de uma pessoa que eu atendi no palco de um evento. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, é muito importante que você assista antes de ver esse aqui, para que você entenda e sinta na prática todos os benefícios da EFT. Lembrando também que essa série vai ficar no ar somente por alguns dias, vai sair do ar muito em breve, então vai lá, assiste e depois você volta aqui se você ainda não viu. E no vídeo de hoje eu vou responder as maiores dúvidas que surgiram durante essa série, bem como as dúvidas mais comuns sobre a prática da EFT. E antes de seguir para a primeira pergunta, eu preciso falar o seguinte: já tem bastante tempo que as pessoas entram em contato comigo perguntando: André, eu gostaria de atuar profissionalmente com a EFT, como é que eu faço? Você tem algum programa de formação com certificação? E durante muito tempo eu criei diversos cursos, mas nenhum deles era específico para quem quer uma formação. E eu agora senti que chegou a hora de entrar com força para cumprir essa missão e multiplicar as pessoas que atuam com a EFT. Por isso eu resolvi criar um programa direcionado para essa finalidade, ensinar as pessoas interessadas a aplicar a EFT em um nível avançado, um nível verdadeiramente profissional. Ser 100% online para que qualquer pessoa em qualquer lugar possa participar, basta ter uma conexão com a internet. E na sequência, durante a sessão de perguntas e respostas, eu vou dar mais detalhes sobre esse programa e como você pode participar dele para você se preparar, porque o período de inscrições vai durar no máximo 3 dias. Antes de iniciar as perguntas e respostas, deixa eu mostrar para você aqui esse estudo de caso. Ok, seja bem-vindo aqui, meu xará, André Braz, coach, que vem utilizando a EFT também. E, Braz, obrigado por ter aceito esse convite aqui para compartilhar um pouco. Eu queria saber, Braz, qual foi o maior benefício que você teve com a técnica da EFT, com o uso da EFT? André, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que para mim foi o principal, foi uma quebra de crença. Então isso para mim foi muito
muito forte, foi muito intenso. Eu sabia que era uma crença, mas não sabia o que era uma quebra de crença. Eu trabalho com isso, mas poder fazer isso comigo, de quebrar uma crença, de ter clarezas dos pensamentos, a maior transformação que aconteceu na minha vida. Eu tive uma calma muito grande, mudanças de pensamentos, mudanças de comportamento. E com isso eu tive clientes me procurando, coisas que não acontecia comigo há muito tempo. É possível você compartilhar algum exemplo de alguma crença dessas assim, que você tinha, que você conseguiu quebrar? Com certeza. Uma crença de que eu precisava de ter o apoio que eu não tive na minha infância. O apoio do meu pai. E meu pai faleceu. Só que o mais legal disso tudo é que meu pai morreu e eu transferi esse apoio para minha esposa. Eu senti essa necessidade de ter o apoio dela. E por ela não me apoiar, eu acabava não fazendo as coisas inconscientes, me sabotando, porque ela não me dava um apoio que eu precisava. Então, para mim, isso foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Que legal, que bom. E tem algum caso, assim, tem alguma coisa que você tenha também ficado e mais surpreendeu você na mudança assim, de alguma pessoa que você já ajudou? Mas uma coisa que eu acho muito legal, assim, de uma cliente minha, que foi muito rápido para ela. Logo no começo, quando eu entrava nas sessões, ela falou assim: Braz, as minhas porções de comida são muito grandes, eu como muito. A minha vontade de comer tanta que por mim a comida nem passaria pela boca, ela ia direto pro estômago, de tanto que eu tenho vontade de comer. E a gente foi trabalhando com a FT e diminuiu muito. Ela acabou perdendo peso. Ela teve uma redução muito grande, eu digo de 80% de carne que ela comia, de leite que ela tomava, de açúcar que ela comia, entendeu? Então, esses foram os resultados, um dos resultados mais marcantes que eu tive de uma cliente minha. Então, foi uma quebra de crenças, de padrões também, através da FT. Legal. E me fala o seguinte, para a gente finalizar, como é que você se sente podendo usar a FT para ajudar as pessoas? Isso foi uma coisa que surgiu não há muito tempo para você. Qual é a diferença, né, de antes para agora? André, eu me sinto privilegiado. Eu me sinto amado. Eu me sinto amante de poder fazer essas coisas. Me sinto orgulhoso de poder ajudar as pessoas. A diferença de antes para agora eu queria mudar o mundo através do meu programa, mas a maior mudança que aconteceu foi comigo mesmo. E eu consigo mudar as pessoas quando eu tenho essa mudança dentro de mim. Então é por isso que eu me sinto muito privilegiado de poder ter essa ferramenta. Eu trabalho com coaching já tem uns 3 para 4 anos. Eu até hoje nunca vi uma ferramenta que quebre padrões de crença como a FT. Então, para mim, foi algo incrível que aconteceu na minha vida. Braz, obrigado pela sua história aí, por ter compartilhado. E sucesso aí na sua carreira, nos seus projetos, e que você possa ajudar mais e mais pessoas com a FT. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Agora vamos às principais dúvidas que eu selecionei para responder. A EFT funciona para tudo e para todo mundo? Será que funcionaria para o meu caso? Ou para o caso de um cliente meu, que é um caso muito difícil, muito antigo, muito enraizado e muito intenso? Bom, a EFT ela costuma funcionar bem para a vasta maioria das pessoas e dos casos, mesmo quando a pessoa já tentou de tudo, quando ela fala que fez anos de terapias e outros trabalhos emocionais e energéticos e não teve resultado, mesmo quando é algo muito antigo, muito intenso e a pessoa acredita que é uma coisa profundamente enraizada e ela já perdeu a esperança. Bom, mas apesar de ter um índice de sucesso muito acima da média, nada dá 100% de resultado 100% das vezes. Nem a EFT, nem qualquer método que exista no mundo. Então, não é infalível, mas é muito eficaz. Eu já me auto-apliquei EFT ou apliquei em um cliente algumas vezes e tive excelentes resultados. Apliquei outras e não consegui um alívio profundo ou tive alívio temporário, mas depois voltou. O que pode ter acontecido?
Bom, a resposta para essa pergunta ela vai revelar o maior erro e mais frequente que as pessoas cometem na aplicação da EFT, que leva a não ter bons resultados. Na grande maioria das vezes que as pessoas relatam que aplicaram EFT e não foram bem-sucedidas, ou quando elas relatam que o sentimento negativo voltou depois, é porque elas aplicaram de uma forma genérica e não de uma forma específica. Então, por exemplo, um problema como, vamos supor, autoestima baixa. A forma de você aplicar para isso não é você tentar fazer rodadas de EFT falando genericamente sobre autoestima baixa. Então esse é o maior erro que as pessoas cometem. A forma correta é, você deve identificar eventos do passado que contribuíram para baixar a autoestima e de forma bem específica você vai limpar as emoções de cada evento um por um. E você deve ainda identificar crenças e pensamentos negativos específicos ligados à autoestima, procurar lembranças de situações onde esses pensamentos e crenças aparecem e aí você vai aplicar EFT para dissolver as emoções que surgem. Essas emoções desses eventos, elas funcionam como os pilares de sustentação da baixa autoestima. Quando você quebra alguns ou vários desses pilares, a autoestima baixa ela começa a melhorar cada vez mais. Então, ser específico exige observar detalhes, investigar o que é que está por trás do problema, utilizar a sua intuição em muitos casos. Quanto mais você entende sobre como as emoções do ser humano funcionam, quanto mais você entende o que é que são crenças limitantes e como é que elas atuam, mais você consegue encontrar o que é que está por trás de um determinado problema, e todos os problemas sempre podem ser quebrados em coisas mais específicas que podem ser rapidamente trabalhadas com a EFT. Um bom praticante da técnica, ele entende isso muito bem, e tudo isso pode ser ensinado e aprendido com uma boa orientação. Isso é uma das coisas que eu vou me aprofundar muito no programa EFT Pro que eu vou abrir. E esse programa vai muito além de ensinar a mecânica da EFT, que é algo muito simples a mecânica. Vai ser um programa profundo de cura e autoconhecimento para que depois os alunos sejam verdadeiramente capazes de transformar e identificar bloqueios e curar para transformar a vida de outras pessoas também. Para quem é esse programa e precisa ter algum tipo de experiência para participar? Bom, o programa EFT Pro é para qualquer pessoa que queira se aprofundar na experiência prática de se auto-aplicar EFT e, principalmente, para quem deseja se aprofundar na prática de aplicar em outras pessoas, e aplicar de uma forma profissional e chegar no que eu chamo de estado da arte da entrega. E o que eu chamo de estado da arte é quando você domina a tal ponto uma ferramenta que você consegue utilizar de uma forma bem fluida, de uma forma intuitiva e ao mesmo tempo muito prática, gerando um nível de resultado muito acima da média. Não precisa ter experiência prévia com EFT, nem conhecimentos terapêuticos para participar do EFT Pro, porque o programa ele vai desde o básico até a forma mais avançada de você aplicar a técnica, para que você possa ter resultados mais rápidos, mais profundos, mais duradouros e conseguir mudar a sua vida e a vida das pessoas que você ama e dos seus clientes também. Além de ensinar como se tornar um profissional na arte de conduzir a aplicação da EFT, tem uma coisa muito importante que eu acho fundamental, que é ensinar a ter clientes, a ter uma agenda cheia e poder viver bem, viver de forma próspera através da prática da EFT. Eu conheço profissionais incríveis que trabalham com desenvolvimento pessoal, que poderiam ajudar muitas pessoas e com isso eu tenho uma vida também muito bem sucedida, mas que passam por dificuldades em ter clientes. E às vezes tem que manter uma outra profissão ou então viver de uma forma muito limitada. Como eu já passei por tudo isso, eu consegui criar uma vida muito bem sucedida atuando exclusivamente com a EFT, então eu vou ensinar tudo o que eu sei para que qualquer pessoa possa também seguir o mesmo caminho e alcançar esses resultados. Isso também faz parte da minha missão. Porque para mim não faz sentido preparar um exército de pessoas para aplicar EFT, aplicar de uma forma avançada no estado da arte, se elas não tiverem em quem aplicar. Vai ter certificado? Sim, vai ter, embora isso seja sem dúvida alguma o menos importante do programa. Eu acredito que tem 4 coisas de extrema importância que você ganha com esse programa.
A primeira é o preparo que você vai ter para atender bem e gerar resultado para as pessoas, ou seja, se tornar um profissional de ponta. Quando você se prepara dessa forma, você mostra o seu comprometimento, o seu respeito com o ser humano que vai estar ali confiando no seu trabalho, entregando para você o que ele tem de mais íntimo e acreditando que você tem capacidade para ajudar a superar o sofrimento ou aumentar a performance do cliente. A segunda coisa é o fato de você se capacitar para atrair clientes, ter agenda cheia e poder viver da profissão. A terceira coisa é fazer parte de uma comunidade de profissionais do Instituto EFT Brasil que vão poder trocar experiências. E a quarta coisa, mas não menos importante, é você passar por um processo de cura profundo durante o programa, que certamente vai mudar a sua vida e permitir que você consiga ajudar outras pessoas em um nível ainda mais profundo. Mas se além de tudo isso, você quer ter um certificado para você colocar na parede, você vai ter, com certeza, no final do programa. A EFT tem ligação com algum tipo de religião, filosofia? A EFT ela é livre de qualquer ligação com qualquer tipo de filosofia ou de religião. É uma ferramenta para liberar emoções negativas e crenças limitantes e que já tem a sua eficácia atestada por inúmeros estudos científicos que foram publicadas em diversas revistas e jornais científicos de alto nível. E nos Estados Unidos tem vários profissionais de psicologia, psiquiatras, que já utilizam a técnica da EFT. Mas uma coisa muito interessante é que quando você libera as emoções negativas, você se torna uma pessoa cada vez mais em paz, mais compreensiva, mais assertiva ao mesmo tempo. Você consegue perdoar, se libertar de mágoas, de ressentimentos, melhorar relacionamentos. Ou seja, isso é o que qualquer religião ou filosofia espiritualista quer que os seguidores alcancem. Então, se você tem algum tipo de filosofia de vida ou tem alguma religião, a liberação emocional que a EFT produz vai levar você a conseguir compreender e vivenciar na prática tudo que você sabe que você deveria, mas você nunca soube como ou nunca conseguiu. Uma coisa que eu acho estranha é que as pessoas falam coisas negativas durante as rodadas da EFT. Isso não vai prejudicar e fortalecer a negatividade? Essa é uma das perguntas mais comuns que chegam. Isso acontece porque as pessoas aprenderam que elas só devem pensar positivo e falar coisas positivas. E isso é importante também de ser feito no momento certo. Porém, quando você está utilizando a EFT, acontece o seguinte: você entra em contato com a negatividade que você guarda, que são os seus sentimentos e as emoções negativas. Tudo isso vem à tona, você estimula os terminais dos meridianos de energia, os pontinhos da EFT. E quando você faz isso em conjunto, ou seja, acessa as emoções e estimula os meridianos, aí você cura, dissolve, elimina do seu corpo e da sua mente inconsciente aquela negatividade. A partir daí você se torna uma pessoa naturalmente mais em paz, mais positiva, sem fazer esforço para isso. O lixo emocional ele é removido. E aí depois que você limpa, fica muito mais fácil fazer afirmações positivas e viver essas afirmações de verdade. Existe uma tendência de querer negar, sufocar ou reprimir a negatividade porque a pessoa não se permite entrar em contato com a própria sombra. Como é que você vai conseguir curar algo que você nega e você reprime? Então isso cria mais negatividade. Então existe a forma correta de você acessar a negatividade para que ela seja curada. Se você apenas ficar falando coisas negativas o tempo todo, nas suas conversas com as pessoas ou nos seus pensamentos, aí você certamente vai fortalecer a negatividade. Mas quando você fala aplicando a EFT, você está utilizando um método muito eficiente de curar essas emoções e pensamentos. Depois que você limpa as emoções negativas, é possível introduzir afirmações positivas na prática da EFT e aí você consegue lapidar os resultados. Existe toda uma arte, um passo a passo para isso. Esse é um tema que requer mais detalhamento para que seja feita da forma correta. Isso também vai ser bem aprofundado no programa EFT Pro. Por que alguém buscaria um profissional para aplicar a EFT nela se ela mesma pode se auto-aplicar?
Essa é uma boa pergunta, né? As pessoas buscam um profissional por várias razões. Eu vou citar 3 dessas razões. Primeiro, para você ter bons resultados e se aprofundar, é importante que você consiga ver emoções e sentimentos negativos que você carrega para que seja possível limpar. Como a pessoa está imersa dentro do problema, é normal que ela não veja muita coisa. Muitas vezes as pessoas veem apenas o problema mais óbvio que está na frente dela. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem dificuldade de encontrar e manter um relacionamento amoroso saudável. Ela só sabe que ela tem esse problema e ela fica frustrada e ela sofre com isso. Mas aí ela não enxerga que tem sentimentos de rejeição guardados, sentimentos de abandono, dificuldade de colocar limite, necessidade de aceitação, projeção da carência que ela sente na outra pessoa. Então tem um monte de coisas que são a raiz dos problemas de relacionamento. E como a pessoa não percebe e ela não entende isso, ela não consegue ir fundo para se curar. Ela fica achando que o problema são as pessoas, são o mundo que está fora dela. Então é um ponto cego. Então a pessoa tende a se auto-aplicar de uma forma superficial e aí o problema não se resolve e a pessoa fica frustrada e acha que a EFT não está funcionando para ela. Esses pontos cegos, eles acontecem a todo momento, em muitas situações da nossa vida. Nós não vemos que nós temos uma crença limitante porque nós achamos que aquilo não é uma crença. Para nós é como se fosse uma verdade absoluta. Quando a pessoa vai em busca de um profissional experiente, bem treinado, que olha você de fora, ele consegue ver tudo mais facilmente, aí ele consegue conduzir o processo em profundidade. E aí os resultados vêm. Uma segunda razão que leva a pessoa a buscar um profissional é que tem sentimentos que são muito dolorosos e a pessoa tem medo de entrar em contato sozinha. Então um profissional ele consegue manter a presença, o foco, a paz, enquanto ele conduz a pessoa e ele faz ela entrar em contato com o que precisa ser curado, ajuda a passar pela parte mais difícil, com mais rapidez e com menos sofrimento. Outra razão que leva a pessoa a buscar um profissional é que existe dentro de cada pessoa um apego inconsciente à negatividade, por mais dolorosa que ela seja. Então é criada uma identificação com essa negatividade, como se ela fosse quem você é, e essa identidade ela não quer ser dissolvida. E o resultado disso é um processo sabotador, onde a pessoa sabe que precisa fazer EFT, quer fazer, mas ela nunca para isso. E o mundo de hoje, com tantos estímulos, com tantas tarefas, acaba contribuindo para que você se dê todas as desculpas e não pare para se cuidar. Agora, quando você agenda com um profissional, você separou ali um espaço para você que vai ser somente seu para você se curar. Então essas são apenas 3 razões, mas existem muitas outras que levam as pessoas a buscar um profissional. Seria um sonho me tornar um profissional e trabalhar com EFT e viver disso. Mas fico pensando, será que existe demanda para isso? Será que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? Esse era um pensamento que eu também tinha lá no começo. É o pensamento que muitos coaches e terapeutas e profissionais de desenvolvimento pessoal têm também. É o que eu chamo de pensamento de escassez. Por isso que muitos, talvez a maioria, mesmo sendo competentes, não conseguem ter uma prática próspera e viver bem da profissão. E a realidade é que nunca se buscou tanto trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal como hoje. Nunca as pessoas buscaram tanto se curar quanto nesse momento atual e essa tendência só cresce. Nós temos, na verdade, uma falta enorme de profissionais. Tem muito mais gente precisando. É só você olhar ao seu redor, na sua família, seus amigos, pessoas no seu trabalho. Quantos problemas emocionais, quantas dificuldades, quantas crenças limitantes. Quanto essas pessoas poderiam se beneficiar com o trabalho profissional. Então, existe uma quantidade de clientes em potencial muito maior do que a capacidade que todos os profissionais juntos têm de atender. Existe uma abundância enorme. A questão apenas é saber como acessar essa abundância, como captar essas pessoas. Elas precisam saber que você tem capacidade de resolver ou ajudar o sofrimento delas, elas precisam confiar nisso e quando isso acontece as pessoas pagam felizes. Quando nós temos um problema, seja ele qual for, nós nos dispomos a pagar alguém que possa nos ajudar a resolver aquilo.
Veja a quantidade de serviços que você contrata para resolver aquilo que você precisa todo mês. Então funciona da mesma forma na contratação de um trabalho emocional e de desenvolvimento pessoal. Por isso que eu resolvi, dentro do programa EFT Pro, ensinar passo a passo como fazer para gerar confiança, para atrair clientes e ter uma agenda cheia para que o profissional possa viver e viver muito bem dessa profissão. Tem algum efeito colateral a prática da EFT? Normalmente as pessoas se sentem mais leves depois da prática da EFT. Porém, em alguns casos pode acontecer o contrário e a pessoa se sentir pior, mais pesada, triste, deprimida, com raiva. E assim algumas pessoas acham que isso seria algum tipo de efeito colateral. Mas é apenas um afloramento de emoções negativas que antes estavam reprimidas. Se você continua aplicando de uma forma correta, de uma forma específica, limpando mais eventos, mais crenças e as emoções que estão emergindo, isso passa. Esse estado pode durar algumas horas ou alguns dias, isso vai depender, mas não é o mais comum. O mais comum é sentir alívio desde as primeiras aplicações. Existe algum tipo de contraindicação? A princípio não tem nenhum tipo de contraindicação. Apenas você não deve aplicar EFT se você não se sente seguro para lidar com emoções negativas intensas que podem emergir, ou com algum quadro emocional mais complexo se você vai aplicar em alguém. Então, por exemplo, se você não se sente preparado para lidar com pessoas que tenham esquizofrenia, psicose ou que tenham traumas intensos, então não aplique. Deixe isso para quem se sente seguro para conduzir um processo nessas condições. Então, utilize o seu bom senso. Mulheres grávidas podem praticar EFT? Quanto mais cura emocional, melhor para a mãe e para o bebê também. Então, além de ajudar emocionalmente, pode ajudar na questão dos enjoos e outras coisas físicas também durante a gravidez. E até hoje eu nunca ouvi falar e nem li sobre qualquer tipo de problema no que diz respeito a aplicar EFT em mulheres grávidas. Crianças podem receber EFT? Sim, certamente. É um privilégio poder curar tão cedo as emoções negativas e não ter que carregar tudo isso por uma vida inteira. Quanto sofrimento é evitado com isso? Crianças que têm essa oportunidade, elas vão conseguir construir uma vida mais feliz, mais harmoniosa desde cedo. A aplicação da EFT em crianças também é um tema que eu vou me aprofundar dentro do programa EFT Pro. É possível ajudar animais com EFT? Também. Os animais têm grandes benefícios ao receber EFT. Você pode aplicar EFT usando a técnica da substituição, quando você se auto-aplica na intenção do outro, e utilizando a sua intuição também para deixar vir à tona o que o animal pode estar sentindo. E eles respondem muito bem. Esse é outro tema que precisa ser melhor detalhado para ensinar as pessoas como ajudar de uma forma profunda os animais e que eu vou incluir no programa. André, como é que eu faço para tratar? Aí vem uma lista de temas que as pessoas perguntam. Como fazer para tratar autoestima? Como fazer para EFT para emagrecer? Como fazer para prosperidade? Para depressão? Para dificuldade de relacionamento? Ou ainda as pessoas perguntam, André, que frases eu devo utilizar para esse tema ou aquele outro? Bom, eu não tenho como fazer frases prontas para cada problema e ter resultados profundos. Seria algo muito superficial, engessado e genérico. Eu vou explicar melhor. É que todo problema, não importa qual seja, sempre tem como base de sustentação crenças limitantes, pensamentos negativos que surgiram em eventos do passado, onde a pessoa passou por experiências que deixaram emoções negativas. Então, em linhas gerais, a forma de você aplicar EFT para todos os problemas é sempre identificar o problema, depois buscar eventos e situações do passado que contribuíram para aquele problema, limpar as emoções desses eventos profundamente, identificar crenças limitantes ligadas ao tema que a pessoa quer resolver, buscar eventos que tenham contribuído para aquelas crenças e limpar profundamente as emoções desses eventos. Depois disso, é observar os resultados na vida da pessoa. Se ela perceber que o problema ainda persiste, mesmo que seja em um grau menor, é porque existem mais coisas a serem descobertas e limpas. Então, em linhas gerais, é isso.
Mas é claro que existem inúmeras nuances e muitos detalhes dentro dessas linhas gerais. E cada tema tem várias particularidades. Quando a pessoa tem esse conhecimento, ela consegue mais resultado em menos tempo. Existem várias formas de se investigar o passado, fazendo perguntas, observando detalhes no cotidiano. Depois de feito o trabalho de limpeza, a vida vai nos testar e vai mostrar o que é que ainda precisa ser curado, o que é que não foi 100% curado ainda. Um bom profissional também ajuda muito a encontrar o que é que está por trás daquilo que nós queremos curar. Quanto mais você entende sobre o funcionamento das emoções, como o ser humano funciona, como o ser humano é, quanto mais você entende sobre crenças limitantes e como é que elas funcionam, mais fácil fica de você encontrar aquilo que precisa ser curado. Então, por isso que eu vou criar tópicos ou módulos inteiros no programa EFT Pro, falando sobre temas diferentes, como esses que eu citei, né? Emagrecimento, vício, autoestima, relacionamento, traumas, prosperidade. Além disso, eu vou gravar atendimentos com casos reais nesses temas, né? Cada tópico vai ter o tema específico e atendimentos naquele tema, e eu vou postar no programa para demonstrar. E aí nesses atendimentos surge uma variedade, uma riqueza enorme de conteúdo, de táticas, de técnicas e ferramentas que você pode utilizar para ajudar a pessoa a encontrar e curar com a EFT aquilo que ela guarda. É possível aplicar a EFT para curar doenças físicas e sintomas? Sim, também. É possível aplicar EFT para dores, para sintomas físicos, para doenças e observar melhoras bem significativas ou mesmo a remissão completa dos sintomas. Experimente que você vai ver. Aplique EFT para alguma dor, alguma tensão no seu corpo e provavelmente você vai ver uma melhora profunda e rápida. Só que em muitos casos é preciso se aprofundar mais e tratar a parte emocional, já que todas as doenças também têm emoções negativas que podem ser a causa do problema ou grandes contribuidores daquele problema. Doenças mais complexas vão exigir mais investigação, mais trabalho emocional, identificação de crenças que fazem a pessoa se manter presa na doença. Esse também é um tema que vai merecer um aprofundamento no programa EFT Pro. Bom, como é que vai ser o seu programa de formação profissional e como é que eu faço para participar dele? Bom, esse programa vai ser 100% online. As aulas vão ser postadas em um portal. Então você vai ter uma senha e um login para acessar e para assistir os vídeos na hora que você quiser. O programa vai ter uma parte inicial onde eu vou ensinar a aplicação da EFT desde uma forma mais simples até uma forma mais avançada. E depois nós vamos ter os tópicos ou módulos inteiros em temas específicos: autoestima, relacionamento, emagrecimento, vícios, doenças físicas, dinheiro e negócios, traumas, fobias. E em cada módulo, além de eu explicar sobre o tema, conforme eu já falei antes, eu vou gravar casos de atendimentos para demonstrar na prática como conduzir a EFT. São essas sessões que permitem utilizar um repertório amplo de técnicas, perguntas, estratégias para que eu possa demonstrar da forma mais profunda e eficiente possível como aplicar a EFT no que eu chamo de estado da arte. Em cada sessão eu explico o que eu faço, por que eu faço aquilo. Eu explico tudo que vai pela minha mente durante a sessão para que o aluno que está assistindo, para que ele possa captar e aprender facilmente aquilo. E eu utilizo sempre uma linguagem simples, direta, didática, fácil de entender. Vai ter também tópicos onde eu vou ensinar passo a passo o que você precisa saber e fazer que vai possibilitar criar uma prática próspera e poder viver da profissão, porque para mim não basta apenas ensinar como é EFT de uma forma aprofundada, é imprescindível ensinar como ter cliente. E eu vou entregar os módulos a cada 10 dias mais ou menos de intervalo de um para o outro, e você assiste no dia e no horário mais conveniente para você, porque fica tudo gravado no portal. Vou fazer aulas ao vivo para responder perguntas. Essas aulas também ficam gravadas e são colocadas no portal para que todo mundo possa rever. Então você pode fazer no seu ritmo o programa, mesmo que você não consiga acompanhar na hora que eu coloco, porque fica lá disponível para você assistir depois. Você ainda vai poder postar dúvidas
abaixo de cada vídeo, com cada aula. E sou eu que respondo pessoalmente 100% dessas dúvidas. Eu respondo lá no portal por escrito e também respondo nas aulas ao vivo. Eu vou preparar um vídeo completo com todas as informações sobre o programa, o que é que ele vai conter, em quanto tempo ele vai ser entregue, como é que tudo vai funcionar, o investimento, a forma de pagamento, a garantia. Esse vídeo vai para o ar no dia 21, às 10 horas, horário de Brasília. Que é o horário que eu vou abrir as inscrições do programa. Aí você deve assistir o vídeo inteiro e decidir se esse programa é para você ou não. Nesse vídeo eu vou anunciar também alguns bônus incríveis que os alunos vão ganhar. Bom, então é isso. Se você tem a missão de ajudar as pessoas, se você quer utilizar a EFT profissionalmente em alto nível para isso e quer fazer parte de uma grande comunidade de profissionais competentes do Instituto EFT Brasil, então essa é uma grande oportunidade. O programa vai proporcionar uma jornada incrível de cura e autoconhecimento, então imagine ainda poder viver muito bem da sua missão, enquanto você transforma a vida de outras pessoas e recebe delas toda a gratidão por isso. E mais, saber que enquanto você ajuda as pessoas a se curar, você também se cura e se transforma. Então essa é realmente uma profissão incrível. E quem quiser ir para esse próximo nível, eu vejo você no dia 21. Um grande abraço.